Lewis Hamilton precisou vir às redes sociais se justificar sobre o rádio durante o GP da Turquia, e isso prova mais uma vez como a pressão em cima do heptacampeão é muito maior do que em qualquer outro piloto do grid. E eu explico mais no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? No último final de semana, a gente teve um GP da Turquia de Fórmula 1 bastante morno e sem grande ação. O piso molhado deixou mesmo toda a emoção para conta da estratégia das equipes de quando e se iriam trocar. Alguém falou Esteban Ocon, que rodou a 58 voltas sem passar uma vez aos boxes? Pois bem, quem acabou vencendo foi Valtteri Bottas, com a Red Bull levando a melhor em cima da Mercedes. Afinal, Max Verstappen e Sérgio Pérez fizeram uma dobradinha no pódio. Com isso, o holandês reassumiu a primeira colocação da classificação, mas por apenas 6 pontos. Enquanto isso, Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada apenas na 5ª colocação e, mais do que isso, fez questão de esbravejar, fez questão de mostrar todo o seu descontentamento quanto à estratégia da equipe alemã durante a corrida lá no Istanbul Park. Muito estava se debatendo se era necessário trocar os pneus, para qual pneu colocava, se botava pneu slick. Sebastian Vettel tentou e provou que não deu nada certo. Se deveria parar, se não deveria. E a Mercedes insistia cada vez mais para que o heptacampeão passasse pelos boxes e trocasse. Acontece que ele foi, atendeu o pedido da sua equipe, mas não ficou nada satisfeito com isso. Enquanto ele estava rodando nas primeiras colocações, teve um determinado momento que ele chegou no rádio e perguntou em que colocação ele estava. Peter Bonington, o famoso Bono, que é o engenheiro do Hamilton, chegou a falar que ele estava na 5ª colocação. Nesse momento, no calor, da corrida, na emoção, na adrenalina, o Hamilton ele foi bastante direto na sua resposta. Não deveria ter entrado, cara, os pneus não estão bons. Eu te disse isso. Lógico que houve muitas interpretações depois. Após a corrida, nas entrevistas, o Hamilton comentou sobre o fato do Esteban Ocon não ter ido aos boxes, não ter trocado. Rolou até fotos de como ficou o composto do francês da Alpine, ficou com um grande buraco, quase que furou realmente o pneu do Ocon. Hamilton usou como exemplo, dizendo que não deveria ter parado. E na entrevista após a prova, ele chegou a falar que, em retrospecto, eu deveria ter ficado fora na pista ou chegado muito mais cedo para parar. Porque quando você chega a 8 voltas do fim, não tem tempo de passar pela fase de granulação daquele do pneu, que uma pista que está secando. Aí passei por toda essa fase e quase perdi mais posições. Portanto, é frustrante, mas é o que é. Acontece que, pelo fato de Lewis Hamilton ter aumentado o tom, talvez, ter falado um pouco mais rápido, ter usado uma voz um pouquinho diferente do que estamos acostumados em ouvir o inglês comentando no rádio, conversando com o Bono, conversando com o Toto Wolff, ou qual que for o momento que ele fala no rádio, isso abriu para muitas interpretações e muitas críticas em cima do heptacampeão. Dando uma pesquisada para fazer esse vídeo, eu encontrei algumas manchetes que chamaram o rádio de furioso, chamaram o Hamilton de irritado. Teve comentarista que falou que o Hamilton errou em criticar publicamente a Mercedes pela estratégia. Quando a gente vê outros pilotos reclamando no rádio, xingando ou o que for, a gente não tem 1/3 de toda essa atenção. Inclusive, Lewis Hamilton precisou vir às suas redes sociais para explicar que não, ele não estava dando uma bronca na Mercedes, não, ele não estava bravo, não, ele não estava irritado. Ele escreveu na sua conta no Instagram que eu vi que parte da imprensa exagerou sobre o incidente na corrida, sobre quando fazer o pit. Não é verdade que eu fiquei furioso com a minha equipe. Como equipe, trabalhamos duro para construir a melhor estratégia possível. Mas conforme a corrida avançava, você tem que tomar algumas decisões e há muitos fatores mudando constantemente. Corremos o risco de ficar na pista na esperança de que secasse, o que não ocorreu. Queria arriscar e tentar ir até o fim, mas no final fizemos o pit e foi a coisa mais segura a se fazer. Vivemos e aprendemos, vencemos e perdemos como uma equipe. Acontece que Yuki Tsunoda é um piloto novato da AlphaTauri e que constantemente ele vive xingando no rádio.
toda hora, se ele erra, se ele é bloqueado por algum piloto, se acontece alguma coisa, ele acaba soltando um palavrão. Inclusive a própria equipe dele já falou que ia tentar dar uma amenizada nessa personalidade do japonês. Kimi Raikkonen é outro grande exemplo de um piloto que não tem a menor paciência no rádio. A gente tem aquela frase extremamente famosa que ele diz: ok, não precisa ficar me falando o tempo todo, eu sei o que eu estou fazendo. A gente já viu ele gritando, pedindo o volante dele e as luvas durante uma corrida em Mônaco. A gente vê ele totalmente sem paciência quando conversam com ele, por exemplo, naquele incidente quando ele teve do canudo da bebida, ele não conseguindo falar com os engenheiros, com a equipe, ele acaba se exaltando no rádio também. Nessa corrida mesmo, o Gasly acabou atrapalhando o Fernando Alonso, por exemplo, e o Alonso chamou o Gasly de estúpido. A gente não viu ninguém chamando o Alonso de irritado, de furioso. A gente vê camisetas sendo feitas com as frases do Raikkonen. Ninguém fala sobre o que o Tsunoda faz. Mas Lewis Hamilton, ele acabou recebendo uma atenção excessiva por conta da mensagem que ele mandou no rádio, e isso acabou trazendo muitos adjetivos negativos para o heptacampeão. Obviamente ele ficou frustrado, ele não seguiu com a estratégia que ele gostaria, ele não seguiu com aquilo que ele acreditava ser a melhor decisão para o GP da Turquia. Ele acabou cruzando a linha de chegada apenas na 5ª colocação, perdeu a liderança da classificação, não está mais na primeira colocação, não conseguiu chegar sequer às posições do pódio e viu seu principal adversário cruzar a linha de chegada na 2ª posição. É óbvio que ele estava frustrado, estava no calor do momento, estava na adrenalina, mas isso não significa que ele foi grosso, que ele errou, que ele estava furioso, que ele estava irritado. Foi apenas algo no calor do momento. Numa coletiva de imprensa de 2018, também chegaram a fazer uma pergunta bastante espetando o Lewis Hamilton, que ele havia falado um palavrão no rádio, mas dessa vez Sebastian Vettel, que estava na mesa junto com o Hamilton e o Valtteri Bottas, decidiu responder e falou que acontece. Se colocassem microfones na boca dos jogadores de futebol, quando há uma entrada mais violenta, quando há alguma dividida, quando há alguma coisa, uma falta, eles não vão mandar mensagens positivas de incentivo, de alegria. Jogadores de futebol também xingam. Então, assim, é normal um piloto, é o único momento que ele tem ali para falar as frustrações dele, mas a gente não vê nenhuma dessas questões sendo levantadas quando um Raikkonen é grosso, quando um Tsunoda xinga, quando um Alonso fala do karma aquela vez quando o piloto que havia atrapalhado ele abandonou a corrida. Ninguém fala desses momentos. Mas Lewis Hamilton, ele está constantemente sob uma lupa, ele está constantemente sendo observado, sendo julgado, ele constantemente é cobrado para se posicionar em diversas questões, é questionado sobre as roupas que ele usa, e é muito importante as roupas que ele usa. Inclusive no final de semana ele usou uma roupa, um vestido com uma calça na sexta-feira. Chegaram a questionar ele por que ele estava usando aquela roupa, e lógico, o motivo era muito maior, muito mais nobre, tinha realmente um significado por trás, mas ninguém questiona nenhum outro piloto do porquê está usando uma calça jeans, por que usou aquela blusa naquele dia. É apenas Lewis Hamilton que está sempre constantemente sendo julgado, constantemente tendo o dedo apontado, e ele constantemente precisando se explicar por questões que são naturais. Afinal, ele estava frustrado, brigando por um título e sequer conseguiu terminar nas posições do pódio do GP da Turquia. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Lembrando sempre, essa é minha opinião, mas eu quero saber o que você pensa. Você acha que o Hamilton realmente foi grosso, ele estava irritado, ou não, foi só o calor do momento e as pessoas realmente exageraram na hora de interpretar esse rádio dele falando com a Mercedes? Comenta aqui embaixo, aproveita e compartilha com todos os seus amigos para eles também assistirem e darem a opinião deles. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar aqui o canal da F1 Mania, ajudar aqui o vídeo, o YouTube entender que é um conteúdo relevante. E se você quiser ir além e receber conteúdo exclusivo do Esporte a Motor, já sabe, né? É só entrar aqui no perfil do F1 Mania, clicar no botão de Seja Membro e escolher uma das 3 mensalidades que nós temos disponíveis. São diferentes benefícios, mas todos sempre com muita qualidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!